né? Ou seja, cada um vai falar inicialmente durante 10 minutos e depois vamos abrir aqui para interações. E eu quero que as interações sejam perguntas ou também cada um aqui trazendo um case pessoal, né? Então, pessoal, vou pedir aí, talvez o Ricardo começar, pode ser sim, Olavo? Claro, sem Vou pedir dúvida. para o Ricardo começar. E o Ricardo, por favor, também se apresente. Vamos contar um pouco dessa vida tumultuada de um executivo de TI, né, trabalhando num banco, né? Como é que é esse desafio aí? Como é que foi para você se tornar saudável, né? Legal. Vocês estão vendo minha tela? Est- Por enquanto estávamos, agora não estamos mais não. Ué, deixa eu ver Estava aqui. aparecendo. Tava Agora assim, parece né? que caiu. Tava. Estão Sim. vendo? Sim. Sim. É, Bom, gente, bom dia, primeiramente, bom dia. É prazer aqui falar com vocês. Sou Ricardo Mendes, desde 2012 conhecido também como pai da Clara, sou marido da Miriam. Nas horas vagas eu gosto bastante de cozinhar, ir para o meu recanto lá em Casa Branca, em Brumadinho, reunir os amigos, juntar todo mundo lá no Recanto do Guerreiro. Gosto bastante também de trilha, off-road, mata, mas era sempre acompanhado de uma boa cervejinha, né? E nós vamos falar um pouquinho aqui daqui a pouco. Então vamos lá, eu tenho 49 anos, desses 49, 31 anos de TI, desses 31 anos, 21 de gestão, liderança de pessoas. Comecei lá como estagiário, como técnico, fiquei 14 anos no Ernest Pardini, um ano no Banco Bom Sucesso, 6 anos na Unimed BH, 4 anos no Grupo Estado e atualmente já estou há 5 anos no Banco Semear. Nós vamos falar aqui sobre a minha virada de chave, 30 anos de sedentarismos e como que eu consegui virar um atleta amador. Eu sempre trago isso aqui para as minhas conversas corporativas e de pregar assim muito a antifragilidade, né? Além da resiliência. Os momentos de caos de desordem é que a gente pode mais se destacar, mais aproveitar. Só que eu não estava aplicando isso na minha vida, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui da timeline, né? Bem antes dos 18, né? Mas mais politicamente correto, vamos colocar aqui 18. Eu comecei meus maus hábitos, né? Eu comecei a fumar e consumir bebida alcoólica. Nos 21 anos, eu estava ali com 73 quilos e até que eu fazia atividades regulares e parti para o meu primeiro casamento aí bem novo. Aos 34 anos, eu parei de fumar. Eu estava indo para o meu segundo casamento, a gente estava planejando a Clara. Mas ao parar de fumar, eu aumentei muito o consumo de cerveja e também de comida, né? Então, aqui no ano passado, aos 48 anos, eu tive um pico aí de 118 quilos, o maior peso aí da história. Eu estava num sedentarismo total há mais de 30 anos, consumindo cerveja diariamente e os exames muito alterados. Assim, o último check-up que eu fiz em julho de 2025 foi para assustar. E estava quase chegando já na obesidade tipo 3, onde eu resolvi virar essa chave. Então, tem alguns motivadores, né? Você pode até ficar fazendo brincadeira consigo mesmo sobre obesidade, sobre estar gordinho, mas você sempre está insatisfeito em relação ao que você era, né? Três casas, quando eu passei dos 99, eu já dei uma assustada e depois disso não parou de subir mais. A mesa de refeição do avião já não estava nem fechando já em 2025. Então, é um negócio bem constrangedor. Mau exemplo como líder e como executivo, né? Se você não consegue fazer a gestão, o próprio Gustavo Vilar falou disso na palestra dele, né? Assim, se você não consegue fazer a gestão de você mesmo, né? Como é que você vai? Apesar que eu sempre fui um bom gestor, mas para a imagem é muito ruim. Mau exemplo para minha filha, pedidos recorrentes da minha esposa e da minha filha, que eu tinha que dar um jeito, que eu ia acabar morrendo.
E nesse meio tempo, o meu primeiro gerente, um grande amigo, Sérgio Rocha, que eu aprendi boa parte dos maus hábitos de vida desregrada, de comida e bebida, foi com ele. Me tornei obeso igual a ele. Ele acabou falecendo e foi uma grande perda. Então, até agosto de 2025, eu sentava aqui nesse computador 9 horas da manhã e só saía lá para 23, meia-noite. Estava bebendo de 4 a 6 latões de Heineken e nos finais de semana isso dobrava. Eu dormia entre meia-noite e meia e 1h30, um sono muito picado de 5 a 6 horas. Alimentação sem horário e de péssima qualidade. Zero suplementação, zero atividades físicas. Fazia um check-up a cada 10 anos só para conferir o coração ali, e olha lá, pouco ou nenhuma prática de meditação, exercícios mentais. Já estava tomando remédio para hipertensão arterial, colesterol, triglicérides e alguns outros. Atualmente, eu criei uma rotina de levantar, de hora de sair do escritório. Eu tive uma redução drástica do consumo alcoólico, assim, cortei totalmente durante a semana e finais de semana eu bebo muito pouco. Estou adormecendo aí entre 10. Gustavo falou muito disso, né, do sono, a importância do sono. Eu comecei a ler bastante a respeito e mudei totalmente meus hábitos. Monitoro, estou cheio aqui dos meus vestíveis, protocolos alimentares, metas diárias de proteína e caloria, que é a coisa mais difícil do mundo. Atividades físicas que a médica me recomendou, que eu falei, Ricardo, você tem que fazer no mínimo 2 a 3 vezes de musculação. Eu não sabia como é que eu ia fazer isso. Hoje eu estou fazendo. Eles têm que brigar comigo é para me descansar. Que o descanso também é treino, né? E mudei aí totalmente, tirei totalmente os medicamentos de pressão, de triglicérides, colesterol, já arranquei tudo e está tudo normalizado. Então, hoje eu monitoro, como o Gustavo mostrou lá, monitoro totalmente a minha saúde, meu sono, principalmente, para tentar ganhar mais massa, magra e atingir meus objetivos. Eu estou no caminho ainda, tá, gente? Eu não concluí ainda essa jornada, eu acho que não vai concluir nunca, né? Sempre, mas eu saí da obesidade quase tipo 3 e estou chegando quase no sobrepeso. Então, já é uma vitória grande. Foco. Então, esse aqui é uma cervejeira que eu tenho lá no sítio, que quase que eu durmo abraçado com ela, dormi abraçado com ela. É, eu troquei, montei uma academia em casa. Assim, para me parar de ter desculpas, assim, eu sempre sair de casa, ir para academia, pegar carro, trocar de roupa. Não, eu sabia que eu ia procrastinar, eu montei uma academia dentro de casa. Minha esposa já sempre teve prática de atividade física, ela está adorando também, que ela já tinha alguns equipamentos, eu completei o resto todo aí. Isso aqui, pela primeira vez na minha vida, eu montei um kit de suplementos e vitaminas para mim fazer a viagem de férias agora em janeiro, porque a minha preocupação era ficar sem os suplementos. E pela primeira vez na vida, eu consegui não ganhar peso numa viagem de férias, comendo até ovo na praia. Então, eu fechei em déficit calórico praticamente todos os dias. Esse dia 25 aí eu abusei de uma cervejinha, mas não vai fazer mal para ninguém, não. Conquistas. Vou falar um pouquinho sobre o esporte aqui. O powerlifting é considerado aí o esporte mais poderoso da Terra, né? São 3 movimentos básicos: agachamento, supino e levantamento de terra, e tem como objetivo uma repetição máxima de cada movimento para exercício de força real mesmo, né? Força bruta. Aqui eu malhando um pouquinho na praia, mesmo de férias. Vamos lá. Como que eu consegui achar esse esporte aí? Tomei em julho a decisão de fazer essa virada de chave nesses protocolos, onde a médica falou que eu era obrigado a fazer essas atividades físicas de musculação. Eu estava fazendo uma caminhada despretensiosa e encontrei uma portinha aqui perto de casa que tinha algumas pessoas que pareciam ser gordas treinando. E eu sou muito brincalhão, voltei da caminhada. Eu falei assim, aqui é academia de plus size? Aí os caras começaram a rir, o treinador ficou bem invocado comigo, falou assim, entra aí, faz uma aula teste. Você está precisando também.
Aí ele me fez carregar alguns pesos naquele dia. E falou assim: amanhã, se você estiver conseguindo mexer o corpo, você volta aí que a gente combina uma aula. E eu estava conseguindo nem levantar da cama, voltei lá e combinei a aula com ele, porque eu achei o negócio bem desafiador. Com 2 semanas de teste, ele me propôs ir para um campeonato oficial aqui em Minas, um campeonato mineiro, porque ele estava sem a categoria das pessoas mais velhas na equipe. Aí fui lá competir como Master 1. E como eu não zerei, fiz todos os movimentos certos, eu levei uma medalha de ouro, porque não tinha outros lá da mesma categoria. E agora, como eu fiz o Mineiro, eu estou me preparando para a competição nacional, que vai ser aqui em Lagoa Santa, é, também já na categoria Master 2, né, que passa- começa com 49 anos, e estou firme e forte aí no esporte. Então aqui, meu nome agora está figurado, para quem era sedentário, está figurado numa lista mundial de atletas de powerlift, medalhista de ouro. Um pouquinho aqui dos números, né? No dia do Campeonato Mineiro, eu fiz um total de 300 quilos, né? 70 quilos no agachamento, 70 quilos no supino e 160 no deadlift. E tinha colocado como meta puxar 370 quilos no brasileiro. E essa meta eu atingi agora, sábado passado, onde eu fiz 110 quilos no agachamento, 80 quilos no supino e 180 no terra. Então a força está chegando aí. Aqui um pouquinho da evolução. Eu peguei alguns exames só, né? Assim, foram mais de cento e tantos exames, mas os mais alterados eu trouxe aqui. Eu consegui otimizar a minha testosterona endógena, né? Não estou suplementando. Ela saiu de 389 para 829, 113% de aumento com 49 anos. A gordura visceral, né, que é o maior risco cardiovascular aí, ela já reduziu drasticamente. Perdi quase 17 quilos só de gordura visceral, né? Então, aqui eu até parei já de comparar muito, saí de 118 quilos para 99, mas eu estou ganhando bastante massa magra também, mesmo. A gente estava brincando antes aqui de começar, né? Assim, mesmo eu estou tomando Monjaro, estou na fase de desmame do Monjaro. O Monjaro tem a característica de fazer perder massa magra, e eu consegui não perder massa magra nesse período, com muita disciplina aí de bater as metas de proteína e a dieta como um completo. Então, reduzir drasticamente meu risco cardiovascular. Esse indicador aqui, ferritina, que é referente à inflamação. Quando a médica viu isso aqui, 1123, ela falou assim: Ricardo, você vai morrer em breve. Aí eu não acreditei, não, eu joguei no chat GPT. Aí o chat GPT falou assim: não, tá muito ruim mesmo. Aí minha irmã também é médica, que sempre passa pano em tudo, e falou assim: ô Patrícia, me ajuda aqui. Eles estão exagerando, né? Eu falei: não, mano, dessa vez tá ruim mesmo, pode mudar, porque aí, duas médicas, o chat GPT falando, eu falei assim, é hora de virar mesmo. Então, aqui é só um pouquinho. é, Minha esposa me conheceu aqui em 2007, 2008, eu não tinha barriga, né? Praticamente. Cheguei a ficar bem redondo aqui, ó, 29/7. Essa foto aqui eu tenho vergonha dela. E agora em janeiro, já praticamente sem barriga e com bastante músculo. Então, eu brinco com a minha esposa que eu estou devolvendo o que ela comprou sem garantia, né? Voltei a ter pescoço. É, Aqui mais um pouquinho, já tinha anos que eu não usava camisa para não dar calça, parece uma coisa boba, mas é coisa que vai incomodando o gordo. Consegui já usar blusa para não dar calça de novo e isso é a vitória. Meus cintos todos estão no último número e precisando de trocar já. Aqui a comparação que minha esposa fez no Natal, porque essa foto aqui ficou bem emblemática. É isso, gente. Obrigado, desculpa aí ter me alongado. Estou à disposição aí para a gente bater papo, tirar dúvida, um pouquinho aí da história. Ô, Ricardo, você rejuvenesceu bastante a sua fisionomia. Uma pergunta, você está com quantos anos? 49 anos. 49. Você rejuvenesceu bastante a sua fisionomia. Parabéns aí pela sua força de vontade. Eu tenho certeza que isso aqui inspirou as pessoas que acompanharam a sua história, né? Nós vamos abrir para perguntas também, mas antes vamos passar para o Olavo. Para o Olavo
contar um pouco da história dele e aí a gente interage com a turma aqui. Parabéns aí, bom dia pessoal. Compartilhando minha tela aqui, não sei se vocês já estão vendo. Estamos. Sim, Eu estou vendo o fundo preto, vocês estão vendo o fundo branco? A gente está vendo saúde em alta. Ah, boa, então tá. Bom, sou Olavo, prazer aí, bom dia a todos. Sexta-feira, pré-carnaval, botando o bloco na rua, né? Bom, sou do interior, para quem eu não conheço ainda, é prazer em revê-los aí todos, Israel e demais. Sou do interior, vim para São Paulo, eu costumo brincar no Shake Hands, que quando eu vim para São Paulo eu ainda tinha cabelo, então já faz um tempinho. Só em 2004 que eu tive aí a oportunidade de morar fora, morei em Bristol, a 100 milhas de Londres, e retornei aí em função de uma separação, etc. e tal. Então, retomei daí. É, um pouquinho diferente do Ricardo, eu sempre pratiquei esportes, né? E essa foi uma grata surpresa que eu vou relatar ali no próximo slide. Então, sempre fui, nunca pesei menos do que 95, 96 quilos de adulto, né? Eu me lembro que o mínimo que eu consegui chegar foi 90 quilos, 89, 90 quilos, com 20 e poucos anos, em que praticava judô de manhã, rugby na hora do almoço na universidade e jiu-jitsu à noite, então estava ali totalmente ativo, né? Hoje eu tenho 55 anos, é, tive uma pausa aí nessa questão aí de atividade física, eu diria que nos últimos 10, 15 anos, por mera negligência mesmo, acho que falta aí de vergonha na cara, né? Eu costumo dizer que faltou realmente, sabia, né, que precisava, que não estava correto, o corpo acho que até cobrava, né, por essa memória esportiva que eu descobri que a gente tem, né, que os nossos corpos possuem, mas não me mexia, né? Eu falava, depois eu vejo. Sempre tinha alguma coisa mais importante, né? Não tenho filhos, eu casei de novo, vivo aí numa união estável, e a minha parceira também de treinamento, inclusive eu vou comentar, é a minha esposa, né? Então, acho que isso reforça aí o comprometimento consigo próprio, né? Então, eu diria que assim, o meu sinal de alerta, deixa eu mudar o slide aqui. O meu sinal de alerta começou no check-up no ano passado, né? Então, o último check-up que eu tinha feito tinha sido em 2020, pré-pandemia ali. É, Aí resolvi fazer novamente em função desse todo o contexto aí que eu trouxe para vocês, né? Eu tinha consciência dele, mas eu não partia para atitude, não partia para ação, sempre tinha alguma coisa mais importante, alguma prioridade. Então, eu digo que acho que alguns de vocês vão entender o termo, né? A capivara estava bem ruim, né? Assim, estava hipertenso, obeso, glicose alta, a gordura no fígado ali, a esteatose hepática estava extremamente crítica. A médica até colocou para mim, eu falei, olha, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A boa é que o estágio que você está é reversível, porém você está no último estágio reversível. Essa é a má notícia. Então, aí eu me toquei, eu falei, poxa, preciso mudar os hábitos, né? Não é só com medicação, não é só com a parte clínica, né? Se eu não mudar ali os meus hábitos alimentares e voltar a ter atividade física, realmente vai ser crítico. E mais que isso, né? Não é pelos quantos anos, né, a gente gostaria de viver, etc. Mas é pela qualidade dessa vida que a gente tem pela frente, né? Eu quero, por exemplo, ser capaz de ir ao banheiro sozinho, né? Ser capaz de levantar, ser capaz de tomar banho, então ter a independência, ter a autonomia. Isso me chocou muito, assim, falar, poxa, né? Se eu não conseguir nem tomar banho junto, né, daqui a alguns anos, poxa, que coisa que não vou gostar disso, né? Eu sou aquariano, adoro independência, então mais ainda esse motivador. Então, eu diria que esses elementos, esses KPIs clínicos, né, eles me atentaram bastante. Eu fiz um check-up no Einstein, em que tem todo ali o corpo clínico, e após ali saíram os resultados dos exames, em uma semana, 10 dias, a gente retorna para fazer ali uma conversa, né, uma consulta de fechamento com toda ali os resultados e o seu comprometimento, lógico, ninguém vai te cobrar, mas tem ali um plano de ação para você executar, né? E vendo ali dentro do plano de ação, eu solicitei ali a médica, né? Na verdade foi uma nutricionista que fez a minha entrevista,
a minha consulta de encerramento ali, né, de fechamento do check-up, eu pedi indicações para elas, né? Eu falei, olha, eu acho que você precisa pelo menos um cardiologista, uma nutricionista e talvez uma endócrino. Pedi referências e fui atrás, né? Então, aqui, esses KPIs aqui, eles realmente fizeram ali eu tomar consciência da gravidade da situação que eu estava. Então, aí eu mudei o mindset, né? O mindset é a mudança de dentro para fora, né? Então, quando a gente muda o mindset, a gente vai se organizar, a gente vai priorizar, a gente vai se valorizar mais, né? Somos o nosso principal ativo. Então, a partir daí, eu falei, não, eu vou assumir a responsabilidade pela minha saúde e vou me reorganizar, reorganizar a minha vida em função desses elementos, né? E aí, bom, fazendo o gancho, né, o mindset, então eu falei, não, vou mudar, mudei e já é a partir de agora, né? O check-up foi no dia 29 de março do ano passado e não tem mês que vem, não tem semana que vem, então já saí atrás ali, já voltei a ter atividade física, pelo menos caminhando, pelo menos andando com uma velocidade um pouco maior. E é engraçado porque eu achava que caminhar, eu tenho uma cachorrinha, caminhar com a minha cachorrinha já era suficiente. E hoje eu vejo colegas, inclusive no trabalho, me falando: ah, mas eu preciso voltar para atividade física, mas eu saio com o meu cachorro. Eu falei: então, mas seu cachorro para, você anda pouco tempo, você não atinge ali o gasto calórico necessário. É, fundamental foi a equipe, essa equipe multidisciplinar pós-check-up, né? Então, a endócrino que fala com a cardiologista, que fala com a nutricionista, que eu trago os resultados para a personal. E a personal, até destaquei aqui, foi realmente ali é o que faz a diferença no dia a dia, né? Eu sempre gostei de caminhar, correr e andar. A minha dificuldade estava na musculação. E aí veio até um insight de uma das médicas, se não me engano, da cardiologista. Ela falou: por que que você não contrata um personal, né? Além de você ter o comprometimento, você está pagando. Então, você tem que estar ali naquele horário que você vai reservar para você, seja ele qual for, para fazer a sua musculação. E aí tem todo ali o desenvolvimento dos benefícios, né? Que é não além do comprometimento ali, do compromisso com a personal e consigo próprio, o personal acompanhando faz a diferença com o cardio, com a carga, com a frequência, com todos esses parâmetros que realmente fazem os resultados aparecerem no curto tempo, no curto prazo, né? E aí mantendo essa regularidade. Disciplina, né? Então, disciplina e comprometimento, quer dizer, não negocie com o seu cérebro, ele vai te sabotar, né? Essa é outra fala de uma das médicas. Então, com a sua disciplina, com o seu comprometimento, com a sua mentalidade de melhorar ou de sair dessa situação, não pensa, pega e vai, né? Pega e faz. Tem dia que eu faço personal às 5h40 da manhã, tem dia que eu faço na hora do almoço, depende ali da agenda da semana, se eu preciso remarcar uma aula ou ela vem aqui no meu prédio, eu moro aqui em São Paulo, no Morumbi, ela vem aqui na academia do prédio, então essa hora, esses 50 minutos que a gente fica, eu costumo dizer que a alma sai do corpo, né? Então, assim, realmente carga, intensidade, as variações dos exercícios, então faz a diferença no dia a dia. E esse propósito, né, que eu comentei com vocês no início, de não necessariamente viver mais tempo, isso a gente não sabe, mas é viver melhor. Eu quero ter independência, eu quero poder caminhar, eu quero poder ir ao banheiro, eu quero poder tomar um banho, etc. Então, tudo isso me motivou. E aí, bom, eu estava como mesmo índice aí do Ricardo, né? Eu estava com 118 quilos em março do ano passado. Hoje de manhã eu até pesei, que eu tenho endócrino hoje, pesei 94,5, então esse aqui é da semana passada, semana retrasada, não me lembro. Então essa perda de massa, né, de peso mesmo, o IMC é um parâmetro que ele é medido, mas para os nossos casos aqui ele é só uma referência, ele não é um indicador forte, mas o mais importante são aí o peso e a circunferência, e os exames clínicos, claro, né? Então, eu perdi 11 centímetros aí de cintura, Ricardo, também preciso trocar cinto, entrando em camisas aí que já eram novas, eu tinha acabado de comprar e não cabiam mais. Essa Já perda... ganhei umas 4 bermudas já, viu, Olavo? Olha aí, então, é isso, é sensacional, né, essa sensação. E me chamou a atenção a sua fala também ali
da bandejinha no avião, né? Eu tive também essa situação, então você não sabe o que você faz, é constrangedor, você se sente mal, né? É, a porcentagem de gordura, eu fiz até correção ali, eu passei essa apresentação para a nutricionista, ela falou, não, mas naquela massa que você ganhou tinha água, então vamos descontar a água para ter ali o ganho real de massa muscular. Então, quer dizer, além da perda da gordura, o ganho de massa muscular aí da ordem de 2 quilos, 2,3 kg. Então, como o Ricardo comentou, no cenário de perda de massa gorda, ganhar massa magra, realmente são resultados bastante significativos, né? Pegar uma peça ali de filé mignon sem gordura e você botar na balança 2,3 kg em 10 meses, em 11 meses. Então, esses resultados realmente mostram ali o comprometimento. E é legal que eu compartilhe esses resultados com todos, né? Com esse corpo clínico, né? E a personal, que vibram, né? A personal me falou, olha, é como se eu tivesse tendo esses resultados. Então, essa energia, ela é extremamente positiva. A Nutri e a Endócrino, elas se falam muito, e elas falaram assim, ó, vou botar uma foto sua aqui, você foi o paciente do ano, né? Em termos de resultados, em termos de comprometimento aí com todo o processo. É uma jornada, né? Aí, em termos de indicadores clínicos, quer dizer, eu estava hipertenso, eu ainda tomo remédio de hipertensão, eu não tomei Monjaro, não tomei nenhum desses remédios aí, foi na raça, a endócrina até tem a indicação, ela sempre fala comigo, mas eu falei, não, eu quero ir por vontade própria, por mérito próprio, porque a caneta ela vai ajudar a perder peso, né? Mas, assim, mudar o corpo, mudar os hábitos, sem a caneta, ela é um processo, no meu caso, e fica mais, vai demandar mais energia. Então, eu vou na raça e vou conseguir. Glicemia, né? Eu também saí ali de pré-diabetes, de 108 para 98, está alto ainda, mas eu gosto de doce, então a Nutri até liberou um chocolatinho, aquele Talento de 25 gramas, dia sim, dia não, então esse é outro aspecto que eu vou mencionar, né? Não é no extremo de não se censurar para tudo, ou você abrir mão de tudo, então é o meio termo, eu vou comentar disso. HDL também melhorou significativamente e o meu fígado está limpo de novo, né? Então, também tinha o hábito de beber, como o Ricardo comentou, não absurdamente, mas estava mais destilado, tanto é que eu faço parte aí do grupo de whisky. Eu olho, mas assim, com cautela, então vou voltar aos poucos ali, aos encontros e etc., de vinho também. Então, eu bebia a cada 2, 3 dias ali, 1 ou 2 doses de uísque no final do dia para relaxar. E aí volta a questão do mindset. Você fala, poxa, relaxar de quê? Né? Então, eu vou para a esteira, né? Eu vou gastar energia, eu vou pedalar, eu vou fazer alguma coisa que compense esse gatilho. Né? A gente tem esses gatilhos ou de comer ou de beber. Não, então eu vou fazer aquilo que vai me fazer bem. De vez em quando eu ainda tomo uma dosezinha, etc e tal, mas também com bem menos frequência. É, e aí a régua do equilíbrio, né? Esse aqui até foi um artigo, né, científico publicado por uma nutricionista que a minha trouxe aqui essa régua, né, mais ou menos assim, em que a gente tem ali o perfil, né, o comportamento de 100% preocupado, quer dizer, eu não vou comer esse chocolate, não vou comer esse hambúrguer, não vou comer essa massa, e o 100% despreocupado, que já que eu comi ali o hambúrguer, então eu vou beber refrigerante, vou comer a porção de batata inteira, etc. e tal, o famoso enfiar o pé na jaca. A ideia é ficar por aqui. Então, por exemplo, eu tenho 2 refeições livres na semana. Uma é de sexta-feira à noite, que eu gosto de comer o meu hambúrguer, mas não é um fast food, né? Aquele hambúrguer com carne, realmente artesanal, que tem ali a proteína tão importante. E divido a batata. Então, a gente normalmente pede em domicílio, e aí a gente cada um pede um hambúrguer e a gente divide ali uma porção de batata. E ao invés de tomar refrigerante, a gente toma chá, toma alguma coisa também ali mais leve. Então, temos ali a proteína, maionese à parte, batata dividida e sem refrigerante. E a outra refeição, normalmente, eu faço num domingo, um almoço. Então, ali eu como um filé parmegiana que eu adoro, eu como uma boa massa, mas, por exemplo, a sobremesa eu seguro, né? Eu me lembro dos chocolatinhos que eu tenho livres durante a semana. Então, a gente faz uma compensação, uma troca de calorias, né? A gente muda o hábito alimentar, comer melhor
e quando for sair um pouco da dieta, ter essa consciência de ficar no meio termo, né? Outro aspecto interessante também que mudou o mindset é a questão de escolha de hotel. Então, mesmo a trabalho, quando eu preciso viajar, antes eu escolhia pelo buffet ou pelo quarto, tal, não sei o quê, além de localização, etc., né? Eu passei a escolher pela academia, né? Então, a hotel que eu vejo que não tem fotos ou a academia está meio caída, eu não vou ficar nele, né? Então, pelo menos uma esteira ou uma bike tem que ter para eu poder manter a minha regularidade. E aí, dependendo da agenda, eu acordo 5 da manhã ou vou 9 da noite, né? Então, é a ideia da disciplina que eu comentei com vocês. Então, história, né? Que essa foto é recente também, deve ter umas 2 semanas. Então, essa transformação, eu diria que assim, o alerta, né, vermelho acendeu ou apareceu, porque eu já sabia que ele estava aceso. Eu falei para a médica, para as médicas, né, eu falei, se esses resultados fossem diferentes, eu seria um milagre divino, né? Porque não teria razão de, ou eu teria trocado os exames, né? Porque não refletiriam a minha realidade. Como eu comentei, essa memória que os nossos corpos possuem de termos atividades físicas passadas ajuda muito, né? Então, principalmente quando a gente consegue essa regularidade. Hoje eu treino pelo menos 4 vezes por semana. Eu faço 2 dias de personal, musculação com carga, né? E pelo menos 2 ou 3 dias, minha meta são 5 dias, a minha cardio falou na segunda-feira, o ideal são 5 vezes na semana, mais 3 dias ou de esteira ou de bike. Então, ou meia hora de bike, ou meia hora de esteira, normalmente eu corro. Então, essa tem sido aí a minha rotina, a minha meta. E mesmo, a primeira pergunta que elas fazem nas consultas é justamente como está a atividade física. Então, eu descanso 2 vezes por semana, normalmente às quartas e normalmente aos sábados. E, lógico, ao som de Metallica, né? Então, isso é fundamental. Acho que dá ali, eu gosto muito, minha banda favorita, então, ou assistindo show no tablet, ou mesmo no Spotify. Então, isso dá uma energia extra aí para suportar ali a alma que sai do corpo durante ali os treinamentos, pessoal. Era isso, Lúcio, pessoal. Muito obrigado. Muito boa essa conversa aí. E um assunto aqui que não tem muito a ver, mas vocês dois fizeram isso. Depois eu quero que vocês me ensinam como é que vocês montam essa apresentação, que vocês fizeram com um fundo de tela aí Uhum. diferente. Gostei da dinâmica das apresentações. Bom, pessoal, vamos. Foi uma conversa muito inspiradora, Olavo. E você também trouxe esse elemento de virada de vida, de mudança, né? Eu pratico atividade física, eu também controlo aqui os impulsos, né? Mas eu sei que durante um período da minha vida, eu acho que todo ser humano, né? Você acaba descontrolando. E às vezes, quando você está ali no período descontrolado, ouvir conversas como a de vocês pode motivar ou pode incomodar. Sem Tem dúvida. pessoas que se sentem incomodadas de ver isso que vocês estão fazendo e essa mudança, de falar, pô, que conversa, né? Se sente ali incomodado, por quê? Porque ela não conseguiu ainda fazer a mudança. É Então isso. ela está incomodada, na verdade, não é com você, é com ela mesmo, né? Exato. Mas esse incômodo é que gera a mudança. A pessoa fala, cara, que conversa, essa conversa não me soa bem e tal, Aham. mas aí com esse incômodo acaba provocando a mudança. Então eu acho que aqui vocês motivaram, vocês inspiraram e vocês incomodaram também, e é para incomodar, né? Então eu quero abrir aqui para as pessoas interagirem. O Gustavo está com a mão levantada, Gustavo também, que é um cara provocador aqui no Open Mind, né? Ele puxou essa iniciativa do Comitê de Esporte e Saúde aqui do Open Mind, está conosco aí no comitê. Gustavo, e aí, cara, o Legal. que que você achou aí? Pô, sensacional. Primeiro, eu queria, em nome do comitê, agradecer os dois aí, histórias sensacionais. Eu queria fazer alguns comentários e depois fazer uma pergunta para os dois, tá? Acho que assim, acho que tem algumas lições que são em comum, assim, nunca é tarde para começar, né? Pega Uhum. aí você, Olavo, ainda teve um histórico aí, né, de atletismo, Sim. de esportismo, o Ricardo ficou muito lá atrás.
Olha o que ele fez em 6 meses, né? Então, assim, nunca é tarde para começar. Acho que isso fica a lição para todo mundo, né? Ah, eu tô gordo, ah, eu tô sedentário. E daí? Começa que vai, né? Você vê, o corpo é uma máquina assustadora, né? Você Uhum. vê, o Ricardo ainda usou alguma coisa para ajudar, você nem isso, né? Olha o resultado que aconteceu. Então, assim, Sim, que você conseguiu. Então, o corpo é. Quando a gente tira o estresse que ele tá acostumado, ele responde, cara. Entendeu? sim. Então, acho que A essa gente lição. reprograma, né? É, Reprograma o essa corpo. lição fica para todo mundo. Claro, Sim. você não vai chegar em 6 meses e não vai virar um cara com percentual de gordura de 5, mas, cara, vai chegar lá, né? Uhum, É uhum. um dia após o outro. Então, parabéns de novo para os dois. E a pergunta que eu queria fazer para vocês dois é o seguinte: o que que vocês perceberam de diferença nas performance profissional? A hora que vocês melhoraram o físico, a saúde, começaram a dormir melhor, perderam peso, pô, esse teu testosterona, você devia estar impossível de te aturar no trabalho, né, Ricardo? Com essa quantidade aí, né? Então, o que que vocês perceberam, assim, como é que a tua performance pessoal impactou na profissional? Ô, Gustavo, o humor mudou totalmente. É, e até o relato em casa mesmo da minha filha, da minha esposa, falou assim, Ricardo, você virou outra, meu irmão, que me vê mais de vez em quando, falou assim, Ricardo, você virou outra pessoa. Você estava super mal-humorado o tempo todo com a cara. Eu sou, geralmente, já naturalmente, já mais carrancudo, mais mal-humorado, mas estava ao extremo e eu não estava percebendo. Algumas pessoas do serviço mais próximas teve coragem de falar comigo, mas outras não. Então, assim, mas é fato que mudou, tá? E eu estabelecendo essa nova rotina, eu achava que eu estava produzindo ali entre 18 e meia-noite, adiantando serviços para outro dia. Eu não estava. Eu estava cansando mais. Assim, eu não mudei em nada. Eu até acho que até aumentei um Perfeito. pouco minha produtividade. Eu sempre fui muito workaholic ali, de multitarefa e tal. É, não afetou em nada eu tirar algumas horas de ficar sentado no computador e acho que até melhorou. Em relação ao humor também ficou sensacional. O DHT também subiu demais. Tô tomando inclusive um bloqueador porque começou a cair cabelo. Falei, "Não, agora Uhum. não É, tem porque a que ir." testosterona subiu demais, aí É, converte. mas o DHT também tem responsável pelo humor, né? Então, Uhum. Muito bom, É, excelente. mais ou menos na mesma linha aí, Gustavo. É a questão do humor, né? A questão da disposição. Então, não acordar cansado, não sentir dores, né? Nem dor de cabeça, né? Eu sinto mais. Então, é, nenhuma, assim. Tem a dor, lógico, né? Durante os eu tô treinamentos sentindo ali, a todo dor dia. muscular. Hã? Não, dor muscular, é ok, né? Eu não sabia também, né? Não se deve tomar ali um anti-inflamatório, né? Que o corpo está recuperando ou reconstruindo É, os isso músculos. aí. Então, quando tá a dor realmente muito intensa, aí é uma novalgina, alguma coisa mais leve. Então, além do humor, além da disposição, produtividade também, eu acho que a gente consegue. Eu passei a me concentrar mais dentro daquela janela, daquela jornada, né? Então, isso eu vejo em termos de produtividade, o metabolismo, né? A gente fica mais acelerado, então, de ter ideias, de ter ali inspirações também acelerou, né? Eu sinto bastante acelerado. E por outro lado, na hora de desligar, não falei do sono, mas eu também fui ali, fiz ali, eu tinha também a apneia, como é que se diz, moderada, fiz Sim. polissonografia, fui até numa fono, porque não é caso cirúrgico. Você tá usando a Não, máscarazinha ou não não precisou? estou usando, foi só no Uhum. exercício, eu tenho até esse, como é que chama aqui, esse de soprador aqui para fazer exercício com a língua. Então, assim, foi todo um trabalho sensacional da fono também. Ela falou, não acho que o seu caso seja cirúrgico, seja só de exercício, você se reeducar a respiração e alimentação para ter mais espaço aí na sua cavidade bucal para o ar, né, para você é, não roncar menos. Hoje, de um ronco, passei a um ronronar. A minha esposa diz que ronronar, acho que é muito mais assim, não estou roncando mais. Então, Ó, é bom toda que você essa. virou um gatinho, então, ó. Então, miau, miau. Vai Eu sair tenho, de Emagreceu, eu, ficou mulher gato no sarado, carnaval, ué. Então, emagreceu, olha ficou aí, ó. sarado e tá até ronronando. Olha aí, virou um gatinho Ronronando. mesmo, hein? Vem cá, Muito bom. bichano, né? É, Parabéns de novo para os dois, hein, pessoal? Parabéns. Obrigado, boa. obrigado, pessoal. Bom, os caras estão demais, malhando até a língua, mas sobre o hotel que vocês falaram aí, né? Essa questão de escolher pela academia, eu tô indo aí para um que eu recomendo, hein? Tô indo lá para o Clube Med, Lake Legal. Paradise, é convite Opa, aí da Patrícia Bonetti, que está aqui na live também.
né? E lá é para praticar atividade física mesmo. E Sem aí dúvida. tem um cara aqui que é fã lá do Clube Med também, que está com a mão levantada aí, que é o Roberto Ferola. Ô, Lúcio, maravilhoso. Olavo, Ricardo, vocês estão de parabéns, né? Muito bacana, tá? E eu vou contribuir aqui com o seguinte, não sei se o Ricardo também vai concordar, mas eu acho que eu já apliquei isso até em você, viu, Lúcio, se não me engano. Bom, primeiro ponto que eu queria contribuir aqui é o seguinte: depois da palestra que nós tivemos aí na semana passada, né, com o nosso líder aí nas escaladas aí, que vai fazer agora a travessia lá da Inglaterra para Londres, de Londres para a França, pela terceira vez, né? E que esse camarada falou para todo mundo aí que acorda 3h30 da manhã para fazer atividade física, que faz até 7h30 da manhã, eu acho que acabou com a desculpa de qualquer um aí que a atividade física é difícil de fazer. Então, Uhum. de cara, esse cidadão já matou qualquer informação aí de quem fala assim, eu não sei, porque eu não posso, porque eu trabalho muito, porque eu não tenho tempo, né? Então, essa é a primeira contribuição que eu quero dar para todo mundo pôr isso na cabeça. Eu sou um doente por atividade física, Uhum. doente. Eu tenho 75 anos e faço todo dia. Eu falo assim, atividade física é igual comer. Você não come todo dia, então você vai fazer atividade física todo dia. Você trabalha todo dia, tudo que você faz todo dia, por que a atividade física tem que ser de vez em quando? E Uhum. a minha contribuição que eu quero dar é o seguinte: o Lúcio já passou por isso aí, não sei se ele vai se lembrar, mas se todo ser humano, fisiologicamente, eu tenho até uma filha nutricionista que é doutora, super doutora no assunto, mas todo corpo humano, fisioterapia, perdi o Fisiologicamente. termo aqui, mas todo ser humano, depois de 21 dias, ele cria o hábito, qualquer hábito. Se você quiser beber 21 dias seguidos, você vai criar o hábito de beber. Se você fumar 21 dias seguidos, você vai criar o hábito de fumar. Se você trabalhar 21 dias seguidos, você vai criar o hábito de trabalhar. E a atividade física é a mesma coisa. Então, para quem não faz ainda diariamente, é só o seguinte: faça 21 dias seguidos, que nunca mais você vai parar. Né? Eu e o Lúcio, né, que nos conhecemos há 40 anos, há 40 anos esse rapaz era gordo. Ele era jovem, gordinho, fortinho, bonitinho, né? E eu pus na cabeça dele que ele tinha que correr diariamente. Né? E olha, gente, vou roubar mais uns minutos, tá, Lúcio? Eu tinha o hábito de correr, corria diariamente, fazia aí 6 a 8 quilômetros com frequência, já tinha 12 anos na minha vida. Um dia que um cara encostou do meu lado e falou assim: porra, eu vejo você correndo todo dia de manhã e tal, por que você não faz uma maratona? Eu falei Uhum. assim: maratona? O que é isso, maratona? Maratona é correr 42.195 metros. Eu falei: 42 quilômetros? Impossível para o ser humano. Eu já tinha 8 ou 10 anos que eu corria diariamente. Eu falei: não, 42 quilômetros. Eu corro aqui 6 e 8, estou quase morrendo. Aí o cara falou: não, é possível, você vai treinar, você vai. Tal, eu vou fazer um treinamento para você aqui, tal. 42 quilômetros, eu ficava assim, pô, 42 quilômetros, o cara tem que correr um pouco, pegar um ônibus, né, descer lá na frente, correr outro pouco, para chegar a 42 quilômetros. E daí eu comecei a treinar, ele me ajudou, né, e eu fiz várias maratonas. Inclusive, tem um tempo que eu me orgulho muito, de 2 horas e 55, apesar de eu ter preparado ou tentado imaginar que eu poderia correr a 3h48, a 2 horas e 48, não corri, mas eu tenho 2 horas e 55, que para a minha idade é um tempasso. Eu fiz isso com mais de 40 anos, então foi um tempo muito bom. Então, pessoal, fica aí minha contribuição aí para esse dia maravilhoso aí de atividade física e de esporte. Muito bom, viu, Lúcio? Muito boa a sua atitude, a atitude de convidar 2 monstros aí, né?
que deram uma aula de vida para nós aí. Parabéns para os dois também. Obrigado aí, um abraço a todos. Obrigado, Roberto. Bom, pessoal, a gente chegou no horário aqui. Eu quero agradecer ao Ricardo, ao Olavo e a todas as pessoas que participaram aqui dessa conversa, né, inspiradora. Parabéns para vocês pela mudança de vida. Já conheço o Olavo há alguns anos, né? Conheço o Ricardo também há alguns anos, então acompanhei essa mudança de vida de todos vocês e vocês estão bem melhores mesmo, né? Então, parabéns e vai, né? O projeto Carnaval, né? Que a pessoa fala, pô, Carnaval eu vou estar no shape aí. Vocês conseguiram isso, parabéns, né? Sem dúvida. Obrigado pela oportunidade aí, Lúcio. Você queria falar alguma coisa, Gustavo? Não, eu errei aqui o botão. Tá tudo certo. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado. Bom carnaval a todos vocês. Que vocês curtam aí com juízo, com moderação, né? E vamos continuar aí na disposição e na vida saudável, né? Muito obrigado a todos aí. Obrigado. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau. Um abraço. Ótimo dia. Abraço, Tchau, tchau. tchau. Bom dia.